Três Pontos. Olá! 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. Pela Rádio Excelsior AM 840, pela Cardeal FM 106.1. Um grande abraço a todos que nos acompanham pelas ondas do rádio e pelas redes sociais. Um abraço muito forte a quem está nos nossos estúdios. Igor Guimarães, Luiz Henrique e aquele time de técnicos que permite que falemos com a grande Salvador, a grande Bahia e também com o resto do mundo. 3 pontos diretamente de Brasília de hoje, 16 de julho de 2024. E aí todo mundo deve estar sabendo que a gente teve a liberação dos áudios por Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal acerca do diálogo entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Augusto Heleno, advogadas de Flávio Bolsonaro, sobre o que eu vou chamar de a BIM paralela. Está chamando assim porque tem a ver aí com todo o universo de um setor montado no Palácio do Planalto com funcionários da BIM para articulações, mas também para proteções. E a mais importante, e esse é o áudio de 1 hora e 8 minutos que foi revelado, era de uma reunião entre Jair Bolsonaro, o ex-presidente, e subordinados para tratar das investigações sobre a suposta prática de rachadinha no gabinete de seu filho Flávio Bolsonaro. Isso, depois de uma semana de especulações, a gente pôde escutar os áudios resultantes da última fase da Operação Última Milha da Polícia Federal, que em 7 de julho revelou a existência do áudio, que teria sido gravado pelo então chefe da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL do Rio. É confusão para mais de metro. E aí as revelações sobre a BIM paralela, que teria espionado adversários, políticos, magistrados e jornalistas durante o governo Bolsonaro, têm sido usadas pela política, pelos setores da política para desgastar a imagem do ex-presidente e de seus aliados, muitos deles que serão candidatos nas eleições municipais de outubro, como o próprio Alexandre Ramagem. O fato é que na reunião havia, então, Augusto Heleno, Ramagem, 2 advogadas do senador Flávio Bolsonaro, que acabou levando a um quadro que revela situações tenebrosas, porque é a tentativa de utilização do aparelho do Estado para beneficiar o filho do então presidente da República, que era acusado de movimentações financeiras atípicas na conta de um ex-assessor, aquele Fabrício Queiroz, que foi preso em julho de 2020 em um sítio em Atibaia, São Paulo, onde era o proprietário Frederico Vassef, advogado de Bolsonaro. A gente vai acompanhar, sempre defendendo a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, mas sabendo que na política isso repercute, inclusive pode ser que Ramagem, hoje pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro, pode inclusive ser defenestrado pela direção política de Jair Bolsonaro. O segundo ponto, por falar em coisas do Supremo, é o fato de Jacques Wagner estar correndo para negociar com o Supremo Tribunal Federal a ideia do projeto com compensações para a desoneração da folha de pagamento. Tanto o governo como a liderança do governo, e aí está Jacques Wagner, concordaram em pedir um adiamento do prazo ao Supremo Tribunal Federal para decidir a fonte de compensação da desoneração para os municípios e para os 17 setores da economia, aquela polêmica de quem paga a desoneração. E os 2 poderes vão pedir uma prorrogação para 30 de agosto por meio da mesa do Congresso Nacional e da AGU. Deve ser protocolado ainda hoje no Supremo, e a ideia de Jacques Wagner e também do governo
é deixar para mais adiante a definição disso, porque tem que buscar uma fonte de recurso para compensar a desoneração. O governo insiste em aprovar o aumento de 1 ponto percentual da contribuição social sobre o lucro líquido para os bancos, mas o Congresso não aceita mais aumento de impostos. Terceiro ponto, um índice de transparência feito pela Organização Transparência Internacional das Capitais dos Estados do Brasil. E a questão é que esse índice de transparência e governança pública, que foi revelado mais cedo hoje pela Transparência Internacional, revela que Salvador está no campo dos medianos. O resultado preocupa no ano eleitoral, já que as obras e emendas que estão sendo feitas, por exemplo, estão quase todas opacas ou obscuras. Na verdade, 3 em cada 4 capitais brasileiras têm níveis regulares ou ruins de transparência. Salvador está exatamente na 7ª posição, é a primeira do bloco das capitais que tem uma classificação regular. E estão com a classificação ótima antes de Salvador, Vitória, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e João Pessoa. É tempo de, inclusive, cobrarmos dos candidatos à Prefeitura de Salvador e de outros municípios da Bahia o seu compromisso com a transparência. Um abraço, até amanhã. 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.